gente, para começar, a gente vai precisar de uma taça de acrílico. Pode ser de plástico também, dessas que compram em loja de 99. O que a gente vai fazer? Com o alicate de corte, a gente vai tirar essa base da taça. Vamos cortar ela. Vai ficar dessa forma. Separar em duas partes, tá? Vamos fazer a cabecinha do Papai Noel. Uma bolinha de 50 milímetros. A gente lixa ela, tira as rebarbas, passa a cola. E com uma esteca, agulha ou qualquer objeto perfurante, a gente vai atravessar essa bolinha. Cuidado com a mão, viu, gente? Vamos furar de um lado no outro. Depois a gente vai pegar a taça, um estilete ou pode ser uma lixa também, e a gente vai fazer várias marcações, lixando para poder criar uma aderência na hora que a gente for cobrir ela com a massa, não soltar. Para cobrir a cabeça, eu vou usar massa da Fox, tá? Eu trabalho com a Pejmel Massa Fox. Massa na cor pele, ou você pode fazer a misturinha do jeito que for melhor. 60 gramas. A gente faz uma bolinha, tira a rachadura, encaixa a bolinha e afunda na massa para poder cobrir. Lembra de manter o furo que a gente fez na bolinha sempre na parte de cima da massa, como se fosse o crânio do Papai Noel, a cabecinha, porque ele vai ter que ficar em pezinho depois. Vou subir toda a massa, tirar todo o ar, cobrindo a bolinha. Lembrando de manter a marcação do furo. Aqui não tem problema aparecer, porque depois vai cobrir. Marca bem para não perder. E aí vamos alisar. Deixa bem lisinho, sem marca nenhuma, sem marca de mão. E a gente vai fazer uma coxinha achatada, tá? Então tira toda a marcação. Vai ficar dessa forma. Feito isso, eu vou beliscar a parte de baixo para tirar a rebarba. Vou alisar e vou dar uma achatadinha para não ficar tão comprida. Vai ficar dessa forma. Lembrando que o furinho tá pra cima, tá, gente? Pega um rolinho ou um objeto que você tiver e a gente vai fazer a marcação dos olhos. A gente vai sentir aonde tá acabando a bolinha e vai afundar na massa. Agora a gente alisa tirando essa marcação, para não ficar nenhuma marcação muito forte. Depois de alisado, a gente vai colocar os olhinhos nele, tá? No caso, eu vou usar os olhinhos adesivos, mas você pode fazer pintados, você pode fazer com miçanga, pode fazer da forma que for melhor. Esses olhinhos aqui eu imprimi em papel fotográfico adesivo e recortei. Eu não coloquei o olhinho muito grande porque eu não queria, mas você pode colocar o olhinho do tamanho que achar melhor, tá? Lembra de colocar os olhinhos bem na área central da gente marcou, para ficar bem legal. No caso desse Papai Noel, ele não tem boquinha, porque a barba vai cobrir. Mas centraliza certinho os olhos para poder ficar bem bacana. Com o pincel modelador, eu vou afundar um pouquinho esses olhos, porque depois que a massa secar, ela vai encolher. E eu não quero que esses olhinhos saiam. Então eu afundo um pouquinho na massa para poder dar acabamento.
Para a orelha, eu vou usar 2 bolinhas de meia grama. É bem pequenininho. Vou fazer 2 coxinhas, colocar na lateral da cabeça, na mesma linha dos olhos, lembrando de colocar no meio da cabeça, tá, gente? Nem muito para trás, nem muito para frente. No meio, na linha dos olhos. Vou colar, no caso aqui, a minha cabeça tá úmida, eu não preciso passar cola. Então, eu só vou colocar e vou empurrar com o pincel modelador, fazendo o detalhe da orelha. Isso ajuda também a fixar a orelha na cabecinha. Feito isso, eu vou reservar a minha cabecinha, deixar ela separadinha e deixar secando. Vai ficar dessa forma. Agora a gente vai cobrir a taça. Aqui eu tenho 120 gramas de massa vermelho vivo da Fox. Então essa massa a gente não vai usar tudo, mas eu preciso de uma quantidade maior para poder cobrir a taça. A minha taça já está toda marcadinha com estilete. Eu vou passar cola branca, a minha cola aqui também é da Fox. Passo cola branca em toda a taça. Não precisa passar muita cola, gente, é só um pouquinho, tá? Eu vou abrir essa massa vermelha e com a ajuda de um palitinho de churrasco, pode ser 2. Ou se você não tiver palitinho de churrasco, pode ser palito de picolé, um colado em cima do outro. Tem que ficar com pelo menos 4 milímetros de espessura. Então, eu vou pegar 2 palitinhos de churrasco e vou abrir essa massa, tá? Aberta a massa, eu vou pegar e vou colocar por cima da minha taça, cobrindo ela. Lembrando de deixar apenas aquela base fininha onde a gente cortou para fora. Aqui eu vou tirar o excesso com a carretilha, só para poder facilitar depois na hora de colocar na taça. Agora é só colocar por cima dela, lembrando de deixar um pouquinho tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, para poder fazer o acabamento. Eu vou juntar as duas partes, vou vir com a tesoura e vou tirar o excesso. Dessa forma. Cortei, agora eu vou alisar essa emenda. Usa a ponta do dedo, ajuda bem a alisar. Vai dando tchauzinho em cima da massa que ela vai alisando. Você pode usar também pincel modelador, esteca de agulha. Importante é deixar bem lisinho. Na parte de cima, eu vou apertando para poder juntar o excesso em cima e depois eu vou cortar. Essa parte fininha, o gargalo da taça. Só cortar o excesso, tira esse excesso do gargalo e alisa bem. A parte de baixo eu joguei todo o excesso de massa para dentro da taça. Venho com uma esteca de faquinha, vou cortando
e tirando esse excesso que está por dentro da taça. Com uma agulha de crochê ou uma esteca de agulha, qualquer coisa fininha, no meio da taça eu vou fazer uma marcação, que é onde vai ser a cintura do Papai Noel, onde vai o cinto dele. Não precisa afundar muito, é só uma marcação pequena para a gente ter uma guia. Vou pegar 50 gramas de massa branca, vou fazer um rolinho bem compridinho, com cerca de meio centímetro de espessura, vou esticar, vou deixar ele bem alongado para poder fazer o detalhe da blusa do Papai Noel. Com o rolinho, eu vou dar uma achatadinha nele, não precisa ser muito, só para ele ficar mais achatadinho. Eu vou pegar o meu rolinho branco, vou passar cola no meio da taça, dividindo ela ao meio. Vai ser a divisória da blusa do Papai Noel. Não precisa passar muita cola, é só um pouquinho para poder aderir à massa. Eu vou vir com essa tira, vou centralizar e vou colocar até lá em cima da taça. Corto o excesso e vou fazer a gola da blusa do Papai Noel. A mesma coisa, vou passar um pouquinho de cola em volta e vou colocar a massinha branca. Corto o excesso. Com essa esteca, ou pode ser um garfinho, vários palitos de dente juntos com um durex, eu vou começar a dar batidinhas nessa massa branca para imitar um tecido felpudo da roupinha do Papai Noel. Eu vou dando batidinhas e vou esparramando a massa branca. Vou fazer isso em toda a parte branca. Feito isso, vou reservar a peça e vou começar a fazer o cinto. Para fazer o cinto, eu vou precisar de 20 gramas de massa preta. Vou fazer um rolinho, vou esticar, com um rolinho eu vou abrir essa tira que eu fiz. Não precisa ser muito fino. Corto a pontinha.
coloco em volta da cintura do Papai Noel, onde a gente fez aquela marcação com a agulha antes. Para fazer o detalhe do cinto, eu estou pegando aqui 5 gramas de massa cinza. Eu vou abrir bem fininha. Vou pegar um cortador quadrado, o menorzinho, que tem 1 centímetro. Vou cortar o meio. Depois, eu venho com o que tem 3 centímetros, que é um pouquinho maior, e corto em volta. Vai ficar como se fosse a fivelinha do cinto do Papai Noel. Com o pozinho prata brilhante da Saramanil, a peça ainda úmida, eu vou passar para dar o efeito de prata nessa fivelinha. Reservo. Deixo secar um pouco e colo em cima do cinto. Para fazer os braços, eu vou usar 25 gramas de massa vermelho vivo para cada bracinho. Vou fazer uma bolinha. Vou fazer uma coxinha alongada. Vou achatar a base mais grossa e vou reservar. A mesma coisa eu faço com o segundo bracinho. Feito isso, eu vou pegar um boleador e vou abrir a parte de baixo, onde é a manga. Faço isso com os dois bracinhos. Depois, eu venho com a esteca gravata e faço marcações na dobra onde seria o cotovelo. Faço isso nos dois braços. Para a mãozinha, eu vou usar 2,5 gramas de massa. Faço duas bolinhas. Faço a coxinha alongada de novo. Achato a base mais gordinha. Venho com a esteca gravata
e separo como se fosse um dedinho, o polegar do Papai Noel. Cola branca, eu vou passar na manga da blusinha dele, dos bracinhos que a gente fez, e vou encaixar as mãozinhas. Vamos fazer agora o detalhe da manga da blusa do Papai Noel. O mesmo procedimento que a gente fez para a blusinha dele. Vou pegar massa branca, fazer uma tirinha, passar o rolinho, achatar. Passo um pouquinho de cola em volta da manga, colo essa tira. Venho com a estequinha, faço o efeito na manguinha dele, dando acabamento. Vou fazer isso nas duas mangas. Para colar no corpinho do Papai Noel, eu vou usar um pouquinho de cola branca. Vou centralizar da forma que eu quiser, colocar a posição dos braços e reservo.
Agora, a gente vai passar um pouco de cola branca naquela pontinha que sobrou da taça que a gente deixou para fora. Passo cola naquele buraquinho que a gente fez na bola no início da gravação aqui. Eu vou encaixar no Papai Noel. Vai ficar dessa forma. Agora a gente vai fazer a barba. Para fazer a barba, eu vou pegar 35 gramas de massa branca, vou fazer uma bolinha e vou alongar as duas pontas dessa bolinha, como se fosse um quibe. Quando tiver bem fininha as duas pontas, eu vou puxar a parte mais gordinha para baixo, formando um triângulo. Deixo a ponta bem fininha e faço uma curvinha, imitando uma barba. Esse triângulo meu tem que ter no lado maior 10 centímetros para poder pegar de uma orelha a outra no Papai Noel. Achato bem, deixo bem acabadinho. Venho com a esteca gravata, faço algumas marcações imitando a barba. E agora a gente vai colar no Papai Noel. No meu caso, a peça está molhada, eu não preciso passar cola. Se a sua peça estiver seca, passa um pouquinho de cola. Vou centralizar a barba, abaixo dos olhos um pouco, e as duas pontas eu vou encaixar em cima da orelha. Uma pontinha em cima de cada orelha. Venho achatando, alisando e deixando sem marcação. Para o bigode, eu vou precisar de duas bolinhas de 2 gramas. Eu vou fazer duas coxinhas bem alongadas. Vou achatar as pontas e vou enrolar, fazendo o detalhe do bigode.
Venho com a esteca gravata, faço algumas marcações na parte de baixo. Vou vir na minha peça, centralizar bem no meio da barba, na reta dos olhos, e vou colar, encaixando o bigode, pegando de um lado ao outro. Vem com o boleador no meio do bigode e dá uma aprofundada. Ali a gente vai colocar o narizinho dele depois. Para a sobrancelha, eu vou precisar de 1,5 grama para cada sobrancelha. Vou fazer o mesmo processo do bigode. Vou fazer 2 bolinhas, 2 coxinhas alongadas. Vou dobrar, enrolar as pontinhas, só que a marcação vai ser diferente. Na sobrancelha, eu vou vir marcando toda a diagonal da sobrancelha e vou colar na peça. Para fazer o gorrinho do Papai Noel, a gente vai precisar de 60 gramas de massa vermelha. Uma bolinha, vou fazer uma coxinha alongada, achatar a base dessa coxinha, venho com uma esteca, um boleador, afundo a base mais grossa. Com o meu indicador e meu polegar, eu vou começar a abrir essa massa, fazendo um chapéuzinho mesmo. Vou alisando e vou abrindo toda a aba do chapéu. Depois de aberta, eu vou passar um pouquinho de cola e vou centralizar na cabeça do meu Papai Noel. Dessa forma. Vou vir com a esteca de faquinha, fazer algumas marcações no gorrinho e dobrar a pontinha para dar aquele charme. Para fazer o acabamento do gorro, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez a roupinha do Papai Noel. Massa branca, vou fazer um tirinha, fazer um rolinho, uma tirinha, achato essa tirinha. Colo em volta do gorro do Papai Noel com cola branca.
Venho com a minha esteca, ou pode ser um garfo, palitinho de dente, e vou dando batidinhas em toda a volta dessa parte branca. Para fazer o detalhe do gorrinho, eu vou precisar de uma bolinha de 2,5 gramas de massa branca. Vou fazer o mesmo sistema que a gente fez na roupinha e no acabamento do gorro, com a esteca, dando batidinhas. Um pinguinho de cola instantânea ou cola branca na pontinha do gorro e a gente vai colar o detalhe. Para fazer o porta-vela ou castiçal, a gente vai pegar aquela parte que sobrou da taça que a gente cortou, vai passar o estilete ou a lixa, cola branca, vou pegar 50 gramas de massa vermelha, abrir da espessura de um palitinho de churrasco, e vou cobrir. Lembrando de cobrir primeiro a maior parte desse suporte, que é a parte redondinha. Vou cobrindo e jogando todo o excesso de massa para cima, lembrando de alisar bem para poder tirar as marcações. Feito isso, vou fazer uma marcação no centro do gorro do Papai Noel, onde eu vou encaixar meu castiçal.
Vou pegar esse suporte que a gente já cobriu com cola branca e vou encaixar no gorrinho do Papai Noel, deixando bem firme. Agora a gente vai fazer o acabamento do castiçal, como se fosse neve escorrendo. Eu vou pegar a massa branca, aqui eu estou usando 40 gramas, vou fazer um rolinho. Com o creme para biscuit da Fox, eu vou alisar essa massa com o pincel modelador, fazendo alguns bicos na massa, como se fosse a neve escorrendo. O creme ajuda o pincel a não grudar na massa e deixar uma marcação mais bonita. Faça essa marcação em toda a tirinha. O mesmo pozinho que a gente usou, que é o prata brilhante, eu vou vir passando nessa massa ainda úmida, para imitar um pouquinho o efeito da neve. Vou passar cola branca em volta do suporte e vou colar essa imitação de neve que a gente fez.
encaixo bem, tiro todas as marcações que tiverem feias, aliso e reservo. Para fazer a base do nosso castiçal, eu estou usando uma base acrílica de 14 por 8 oval. Fiz algumas marcações nela com estilete para poder aderir à massa. Passei cola branca. Eu abri aqui 65 gramas de massa branca. A espessura que eu abri, cerca de 1 centímetro, tem que ser mais grossinho mesmo. Eu vou jogar o excesso para baixo dessa base. Retiro o excesso. E vou vir com uma esteca, um pincel modelador, com o dedo, da maneira que for melhor. Com o creme da Fox, vou fazendo várias marcações, imitando neve mesmo. Deixo todo irregular. Dessa forma. Vou usar o pó prata brilhante da Saramanil, com a peça ainda úmida. Aplico nessa base toda. E agora, a gente vai colar o nosso Papai Noel nessa base. Aqui eu estou usando cola branca porque minha peça ainda está molhada. Se a sua peça já estiver seca, usa cola instantânea. Vou centralizar no meio da base e vou colar.
Vai ficar dessa forma. Agora, os detalhes da decoração ficam a seu gosto. Você pode usar apliques de EVA, peças em acrílico, floquinhos de neve feitos de biscuit, florzinhas natalinas, sininhos. Decore da maneira que você achar melhor. Lá no começo do vídeo tem a foto de como eu decorei. Eu vou deixar aqui no final do vídeo também para você poder ver como que ficou a minha peça pronta já. Faça sombreamento, faça detalhes, afinal de contas, acabamento é tudo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um joinha no vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, porque sempre que tiver conteúdo novo, você vai ser informado. Muito obrigada!